Oi, eu sou o Léo e eu choro vendo filminho pra criança. Nossa, cara, mas que animação gostosa de assistir, velho, sério, porra. Robô Selvagem é uma das gratas surpresas desse ano que quase ninguém tava vendo que ia chegar. Eu lembro que eu fui assistir algum filme nesse ano e aí passou o trailer desse filme, o primeiro trailer não tem nem fala, nem nenhum elemento assim que mostra qual é a história. Eu só bati o olho e falei, eu vou me acabar de chorar assistindo esse filme. E nossa, foi dito e feito. Robô Selvagem conta da história da robozinha Ross e como ela vem de uma empresa chamada Universal Dynamic e que o objetivo dela é ser um robô para ajudar nas tarefas de casa. Ela serve para facilitar a sua vida e fazer com que ela resolva qualquer tarefa, qualquer atividade que você tem que realizar de maneira mais rápida e mais fácil. E aí, o preceito é que um navio cargueiro acabou naufragando no oceano e essa robozinha, ao invés de parar no local que ela estava destinada a ir, ela acaba caindo numa floresta inabitada por humanos. E você encontra todo um desenvolvimento tão impressionante de uma transformação, porque é sobre isso o que esse filme quer falar. Ele fala principalmente sobre transformação, porque você vê ela se adaptando àquele local que não fala em nada a respeito da linguagem para a qual ela foi criada, do costume pela qual ela está acostumada a agir. E aí, você vai falar com o bicho não entende, tá ligado? O bicho não tem norma, o bicho não tem etiqueta, não tem regra de convivência. O bicho é selvagem. E aí ela vai falando com um esquilinho, vai falando com um pássaro, vai vendo um caranguejo, vai tentar interagir com um alce, e ela se passa por toda aquela agressividade ao redor que a natureza proporciona, porque a natureza ela é cruel, a natureza ela não chega a ser vil, mas ela é perigosa. Viver é perigoso. Você tem que ser astuto, você tem que ser ágil para não ser pego pelo aquele que é mais forte que você. E aí ela chega num ponto onde ela só se adapta e ela começa os dados dela analisar tudo que tem ao redor até que ela consegue desenvolver a fala de todos os animais para poder se comunicar com eles. E aí começa uma jornada muito interessante. E acho que são dois tópicos que são mais importantes e mais fortes assim nesse filme. O primeiro tópico é o propósito. Essa robozinha é capacitada para fazer tudo o que é necessário na casa de uma pessoa. Ela tenta se portar como um ser humano de uma maneira meio que obviamente robotizada, mecanizada, porque ela é simplesmente um instrumento na mão de quem for utilizar. Ela não tem sentido, ela não tem sensação, ela não tem vontade, valores, ela só executa. E ela se encontra no meio de uma situação onde ela não tem mais propósito. A razão pela qual ela foi criada, ela não cabe mais no ambiente onde ela está inserida agora. Ela vai interagindo com o animal, entre animal, e ela recebe só agressão, ela recebe só hostilidade, ela tem que fugir, ela tem que se adaptar, ela decide voltar para casa, mas coisas ruins acontecem e ela vai se encontrando cada vez mais deslocada, cada vez mais perdida. E poxa, a gente tá vendo a história de um robozinho, porque até esse momento eu tô me identificando tanto, sabe? E aí essa robozinha vai andando durante a floresta até que ela acaba entrando em conflito com um urso, cai de uma montanha e acaba destruindo um ninho de passarinho. Mata o passarinho mãe, o passarinho pai, a maioria dos ovos, mas um ovo fica, cujo qual ela se afeiçoa. E aí ela acaba presenciando o chocamento desse ovinho. Esse passarinho olha para ela pela primeira vez, identifica ela como mãe. E aí ela pensa, não, agora eu vou deixar ele viver aqui na natureza, só que ele começa a seguir ela encontra com
um personagem muito interessante, que é a mãe gambá de 7 filhotes, que é uma mãe cansada, cara, é uma mãe que não aguenta mais, uma mãe que, meu Deus, como eu devo ser mãe, vai ter que ser mãe. E aí ela acaba despertando a diretriz dela, falando, não, é sua tarefa agora ser mãe dele. E aí o robô se programa todo pra, tipo, não, eu tenho que resolver todas as tarefas. E aí tem uma frase que é muito marcante, que é tipo, agora você tem que ser mãe dele, mas eu não tenho programação pra ser mãe. Ninguém tem, minha querida, a gente improvisa. Conforme a gente vai vivendo, a gente percebe que tudo pelo qual a gente se capacitou, tudo o que a gente se prepara pra, tipo, não, eu vou aprender isso para poder saber como lidar em situação X. Eu vou estudar em tal escola, ou senão eu vou aprender tal curso técnico para executar tal profissão, ou senão eu tenho o sonho, a habilidade ou a vontade de estar em tal patamar em outro lugar na minha vida, ou até você não tem a capacidade, ou você não tem os meios necessários para, tipo, construir um sonho, construir uma meta, você só vai fazer do que a vida lhe proporciona, e mesmo assim a gente se vê tão despreparado. É como se tudo que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu, tipo, não parecesse servir de tanta coisa. Não importa o quanto a gente se capacite, nada é tão amedrontador quanto viver e perceber que aquilo cujo qual você usou para se preparar pode não servir de tanta coisa, porque no fim das coisas você tem que improvisar. Você tem que, tipo, se virar nos 30 ali. Todo esse filme é sobre essa parte da vida, que é a gente não está preparado, não está capacitado para os desafios que a gente encontra enquanto ser humano, enquanto viver, enquanto tomar conta de outras pessoas, tomar conta da nossa vida, tomar conta do trabalho, tomar conta dos nossos relacionamentos, conta dos nossos filhos, e como a gente se vê nessa sensação de falta de propósito. Poxa, eu me preparei ou eu não me preparei, e ainda assim eu me sinto tão incapaz de executar todas essas tarefas que a vida me proporciona. Eu me sinto tão incapaz, tão não apto, não capacitado para viver e ser bom nisso que eu estou fazendo, e eu não me reconheço mais do começo da largada até agora o que aconteceu. E, pô, é uma robozinha, ela não tem instinto materno, ela não tem coração, como é que ela vai cuidar? E o filme vai mostrando toda essa transformação a respeito de um ser completamente mecânico, completamente robótico, que é meio que uma crítica do filme a toda a sociedade desse planeta, que é uma sociedade muito provavelmente pós algum evento climático apocalíptico acabar com a Terra, porque o ser humano virou tão tecnológico que causou desastres, e aí a elite se isolou num ponto tecnológico e rico, enquanto as outras áreas do planeta devem ter ficado à deriva. E aí você vê essa embalagem pronta, industrial de ser humano, que é feito para você cumprir um papel na sociedade, é feito para você se adequar a várias caixinhas que são implantadas para você, porque isso é o que as pessoas, é o que a sociedade dita que é ser humano, e você só vai sentir propósito, você só vai se sentir inserido a partir do momento em que você se enquadra nesse padrão. Só que quando você sai desse padrão e você vive a vida real, você se vê vazio, você se vê incapaz, você se vê inapto. E aí presenciar essa transformação da falta de propósito para um encontro pessoal, enquanto você se transforma à medida que você vive, à medida que você enfrenta os desafios da vida, é a parte mais gostosa de presenciar nesse filme. É um filme fantástico, é um filme que desperta tantas emoções. Na ceninha do primeiro voo, assim, que o passarinho tá se preparando para não ficar pro inverno, nossa senhora, cara, eu me acabei de chorar. Que ápice maravilhoso de presenciar. Porque ela acabou adquirindo 3 missões, né, que era de dar comida, fazer com que ele aprendesse a nadar e fazer com que ele aprendesse a voar. Ela é um robô, ela não sabe fazer nenhuma dessas coisas, mas ela tinha que garantir que ele tivesse esse tipo de habilidade para que ele pudesse voar e que ele pudesse
seguir o curso da natureza. E você vê, tipo, o segundo tópico central do filme aparecer, que é a morte. A morte, ele é um tema muito presente nesse filme o tempo todo, porque a selva é um local perigoso e na selva a gente presencia a cadeia alimentar. O mais forte sobrevive ou o mais perspicaz para não sofrer à medida do mais forte. E aí a gente encontra essa raposinha que é completamente astuta, completamente maliciosa, que ela se aproveita da robozinha ali para ensinar tanto a ela a cuidar do ganso, mas também para, tipo, não ter mais que ter uma dificuldade tão grande para caçar. Agora ela tem um cara maior para defender ela, e ela vai ajudando a Rosa a criar meio que esse instinto materno, a aprender como funcionam as coisas na natureza, para aprender a cuidar do bico vivo. E é a partir dessa mentoria meio que maliciosa, meio que cheia de segundas intenções, que carrega um peso emocional também muito forte. Que é o cerne desse personagem, que ele foi um personagem muito machucado, um personagem muito humilhado. Então ele guarda para si meio que essa linguagem defensiva, essa linguagem astuta, de, tipo, se você não me derrubar, eu vou te derrubar. E é ele que vai dando os conselhos para que a robozinha vai entendendo como é se portar de maneira selvagem, como é se portar de maneira natural, para ter o coração para cuidar de outra coisa. Você não pode ser mecânico quando você vai cuidar de outra vida, você tem que ter aquele calor. E ela, tipo, não entende isso, porque a programação dela nunca ensinou ela a fazer isso. Então ela tem que constantemente se desprogramar para poder executar ações que ela nunca imaginou que ela teria que fazer. E aí é onde a gente acompanha toda essa mudança de trilho na vida do sentido que essa personagem tem. E aí a animação é fantástica, a animação conversa muito bem com o roteiro nesse sentido, porque não mostra só ela, tipo, mudando de maneira de se portar. Isso acontece, mas, tipo, ela é um robô. A maneira como ela é desenhada, ela contrasta com sobre como a floresta é viva. Então os elementos da floresta começam a fazer parte da carcaça de robô dela. Musgos vão aparecendo, a perna dela é trocada. Roteiro e semiótica andando junto, né? Parafraseando o comentário que o Otávio Gá fez no vídeo do Super 8 a respeito desse filme. E aí você vê o robô criando sentimentos, criando uma programação que ele não tinha, porque ele tem que se desprogramar o tempo inteiro para poder dar conta de ensinar e concluir a tarefa dela, que é cuidar desse pequeno ganso. E aí você vai vendo o medo de você perder ou de você ver alguém que você está cuidando se machucar, porque a vida ela é perigosa. A gente tem que essa é a parte que eu não tenho uma fala muito própria para falar, que é, tipo, é mais a questão da maternidade sendo falado desse filme. No caso seriam 3 tópicos, né? Mas aí, como eu não sou mãe, não sou pai, não tenho tanta propriedade para falar, mas, tipo, delirar devagar a respeito desse tema, é muito o tópico do a gente bota tanto esforço a partir da criação de um ente querido, de uma pessoa que está ao nosso redor, de alguém que a gente vai guiando, que a gente vai ensinando, e a gente se afeiçoa, a gente se preocupa, a gente tem medo do que a vida pode fazer com essa pessoa que a gente está criando, porque a gente sabe quais são os males, quais são os perigos, quais são as atrocidades que podem ser cometidas a qualquer momento, e quando a gente cria, a gente vai tendo aquele aperto no peito que, tipo, o meu trabalho é fazer com que essa criatura tenha a capacidade de viver por si só. Mas ainda assim, dá um medo tão grande de ver vivendo por si só e pensar que, e se der errado? E se ele não conseguir? E se eu puxar para mim mais um pouquinho para ver se ele vai continuar bem? Acho que um dos sentimentos que esse filme passa é que a única coisa que nos acalenta ao sermos confrontados com a falta de propósito é quando nos vemos na missão de cuidar de outra vida, de compreendermos que não estamos sozinhos nesse desespero individual, de nos sentirmos deslocados, que nos reavivamos quando podemos fazer a diferença na vida de quem nos é importante, que viver apenas por si pode ser muito tortuoso. E por fim,
que a perda de propósito é necessária para que você permita que a sua jornada te transforme em algo além do que você foi programado para ser.